Todos os anos na Filipinas, dezenas de pessoas são literalmente crucificadas. No dia de hoje, Sexta-feira Santa, dezenas de pessoas em pleno século 21 são crucificadas por alguns minutos para sentir na pele o que Jesus sentiu por você e por mim. Você pode imaginar isso? Uma pessoa de 43 anos de idade foi crucificada 23 vezes já. Uma outra pessoa, na casa dos 20 anos, foi crucificada por 10 minutos. E ele falou que foi uma experiência incrível para ajudar ele a sentir um pouco o que Jesus passou por ele. Sexta-feira Santa. Aqui no Brasil é um pouco mais tranquilo a Sexta-feira Santa, normalmente, não é? Tudo que a gente faz é não comer carne por um dia, né? Principalmente a tradição católica. É isso que é o costume. E no dia seguinte, churrascaria, não é? Churrascaria. Churrascarias lotadas. Parece que foi um sacrifício, não é? Eu fui traumatizado pela Páscoa por anos da minha vida. Por causa de um amigo secreto de ovo de Páscoa. Eu me esforcei, irmãos. Eu comprei um ovo universitário nessa época, hein? Eu comprei um ovo da Cacau Show. Vocês sabem, né? Sabe o que eu recebi de volta? Uma barra de chocolate. Daquela fininha. Pelo menos era diamante negro. Mas... Irmãos, para nós como discípulos, a Páscoa tem um sentido diferente do que para um filipino, que está literalmente sendo crucificado, e do que para os brasileiros, católicos e as tradições nas quais a gente foi criado. Para nós, a Páscoa como discípulo, sim remete à crucificação. E o alvo é que cada um de nós hoje saiamos desse workshop crucificados. Hoje nós vamos estudar como? Na palavra de Deus. Vamos aprender sobre as 3 cruzes de Gólgota. E como isso tem impacto hoje na sua vida e na minha. Vamos em Lucas capítulo 23. Irmãos, cada um dos dias do workshop remonta aquilo que a tradição conta, que foi a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, hoje estamos aqui como igreja para meditar na morte de Jesus. As últimas horas, os últimos momentos dele, pregado numa cruz, em um lugar chamado Gólgota. Gólgota no aramaico, crânio no grego, Calvário no latim. Um lugar que ficou marcado pelas trevas. E não só num sentido figurado, e não só num sentido espiritual. Nós vamos ler que houve trevas por horas. É nisso que estamos meditando hoje, nos momentos finais da vida de Jesus. Quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e os pecados do mundo inteiro, de todas as gerações. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Amanhã vamos meditar no sepultamento de Jesus, no tempo em que houve um vazio, e Jesus simplesmente não estava lá. Vamos aprender com os discípulos, como eles responderam a esse momento, e como nós podemos responder hoje também. E finalmente no domingo, vamos ouvir Jason Dimitri pregar sobre a ressurreição. Irmãos, eu estou tão agradecido por ter Jason e Sarah, diretamente da igreja de Los Angeles, nos Estados Unidos, aqui com a gente nesse workshop. É uma honra ter você aqui, meu querido irmão. Estamos tão animados de poder aprender do seu coração, das suas convicções. Obrigado por viajar horas dos Estados Unidos até o Brasil para poder servir a igreja aqui, não só a igreja em São Paulo,
mas as igrejas do Brasil. Muito obrigado, Sarah, também. Muito obrigado, Matthew e Salma, que para quem não sabe, lideram uma região lá em Los Angeles também. E Deus tem usado eles poderosamente e vai usar ainda mais durante esses dias aqui no workshop. Irmãos, sem mais delongas, Lucas 23, versículo 26. Vocês estão comigo? O meu alvo é pregar vocês numa cruz essa tarde. Lucas 23, 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo. Eles colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Essa é a cena, irmãos. Jesus carregando a cruz direto para uma colina que tinha um formato de caveira. E é isso que Gólgota, crânio ou calvário significa. Caveira. Imagina essa cena diante dos seus olhos, numa sexta-feira santa. Jesus carregando a cruz ensanguentado, depois de ter recebido inúmeros açoites, cansado, com uns espinhos na cabeça dele, prestes a ser crucificado. Ele não suporta carregar a cruz, e aqui um homem chamado Simão ajuda ele a chegar no lugar onde os dias dele terminariam aqui na terra. Jesus sofreu muito. E não só isso, quando ele finalmente é crucificado, literalmente pregado numa madeira, ele tem 2 outros criminosos do lado dele. Um à esquerda e um à direita. É interessante porque esse termo, esquerda e direita, aparece algumas vezes, repetidas vezes na Bíblia. Inclusive em uma passagem famosa, em Mateus 20, 21, não precisa ir lá. Quando uma mãe vai fazer um pedido para 2 dos filhos dela. Um pedido um pouco ousado. Ela vai até Jesus, e Jesus pergunta: o que você quer? Ela respondeu: declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se sentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Que pedido ousado, irmãos. Essa mãe vai até Jesus e quer que um filho se sente à direita e outro se sente à esquerda de Jesus, no reino dele, na sua glória. E eu tenho certeza que João e Tiago, eles visualizaram uma poltrona confortável, não é? Aquelas que você reclina e levanta os pés, não é? Talvez uma poltrona de primeira classe em um dos aviões, que a gente nunca andou e nunca vai saber como é. Só quando a gente passa bem rápido, indo para o final do avião. Sabe quem se assentou à esquerda e à direita de Jesus na glória dele? 2 ladrões. Essa foi a glória de Jesus. Foi a cruz. E ele mesmo diz: esse pedido não cabe a mim conceder, mas só a meu Pai.
Ele determinou quem vai estar comigo lá. E quem estaria? 2 ladrões. Mas Jesus fala algo interessante aqui. Ele pergunta: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles falam corretamente: podemos. E o cálice que Jesus se refere aí é o cálice do sofrimento dele. Esse é o batismo que ele menciona que iria passar. É o batismo, a imersão no próprio sofrimento dele, no caminho da cruz. E se João e Tiago podiam beber esse cálice, sabe o que significa? Nós hoje também. O nosso alvo como discípulos é terminar numa cruz a nossa caminhada, pregados. A vida cristã se resume a carregar a sua cruz diariamente. E a cruz não tem um significado bonitinho na Bíblia, como nos dias de hoje. A cruz não é só um símbolo da moda, um símbolo do que é cool. A cruz é um símbolo da morte, irmãos. Jesus diz que se nós queremos chegar no céu um dia, precisamos beber esse cálice, o cálice da morte. Precisamos terminar a nossa caminhada, não pregados por 10 minutos, não pregados 23 vezes, mas pregados 365 vezes por ano, pregados 24 horas por dia. Esse é o alvo da vida cristã. Vocês estão comigo, irmãos? Lucas 23, versículo 44. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. Estamos a 3h40 da tarde. Você pode imaginar? Trevas cobriam o Oriente Médio. Trevas cobriam Jerusalém, e aqui fala o mundo inteiro. Ao meio-dia. E claro, não é um eclipse aqui. São trevas espirituais, que se tornaram trevas literais. Versículo 45. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Esses foram os minutos finais de Jesus. Quando ele finalmente brada: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. As trevas cobriram Jerusalém por 3 horas do dia. Mateus menciona que houve um terremoto e as pedras foram quebradas. Mateus também menciona que os corpos de muitos santos foram ressuscitados esse dia. E eles apareceram para inúmeras pessoas da cidade santa. Irmãos, imagina isso acontecendo em plena sexta-feira santa. No final, um centurião, ele olha para essa cena e ele reconhece o óbvio. Esse era o Filho de Deus. Os momentos finais de Jesus terminam com 3 cruzes. E daqui vamos tirar nossos 3 pontos de hoje. A primeira cruz de Jesus, a cruz daquele que morreu pelos pecados. Crucificado pelos pecados, primeiro ponto de hoje. A segunda cruz, a cruz daquele que não se arrependeu, morreu em pecado. Segundo ponto de hoje, crucificados em pecado. E a terceira cruz, a cruz daquele que de fato se arrependeu, que morreu para o pecado. Terceiro ponto de hoje, crucificados para o pecado. 2 Coríntios 5, versículo 14, primeiro ponto de hoje, crucificado pelos pecados. 2 Coríntios 5, crucificado pelos pecados.
Irmãos, é uma história, para alguns talvez, bonita de se ouvir, mais um ano. A história da cruz. É bonito domingo vir aqui celebrar a Páscoa, domingo de Páscoas. Para alguns é o único domingo do ano que você vai à igreja. Mas sabe o quê? Agora a gente vai entender o real motivo da gente estar aqui, ou pelo menos relembrar. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A Bíblia fala algo incrível aqui. O amor de Cristo nos constrange. Por que relembrar toda essa história mais uma vez? Para relembrar aquilo que é de mais importante na vida cristã. O amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Primeiro ponto, crucificado pelos pecados. Jesus foi crucificado por amor a cada um de nós. Mas isso exige uma resposta da nossa parte. Muitos de nós estamos acostumados a vir na igreja e pensar, eu não sou obrigado a nada. Ninguém aqui vai me obrigar a compartilhar minha fé. E mais, sabe o que? Essa é a natureza humana. Se você me pedir para compartilhar a fé hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Só porque você pediu. Essa é a natureza do orgulho, não é? Eu estava até saindo de casa para ir compartilhar minha fé. Eu peguei a chave, coloquei o tênis, mas só porque você colocou no grupo. Só porque você me mandou no privado, para ter certeza. Aí eu soube que era para mim. Eu não vou fazer. Ah é? A gente vai ter um alvo de evangelismo? Eu vou ficar um abaixo do alvo. O alvo é 10, eu vou fazer 9. Só para mostrar que eu não sou obrigado a obedecer ninguém. Eu sou livre. Eu sou discípulo. Eu posso chegar no horário que eu quiser nas reuniões, não é? Eu não preciso ser fiel todos os meses com a minha oferta. Se esse mês estiver mais apertado, tudo bem. A verdade é que sim, tem algo e alguém que nos obriga a fazer algo. É isso que a Escritura diz no grego. A palavra constrange, o amor de Cristo nos constrange, literalmente pode ser traduzido como o amor de Cristo nos obriga. E olha, se o amor de Cristo, aquele que foi crucificado pelos pecados, pelos seus pecados, não te obriga a nada, significa que você não morreu hoje. E esse é o problema. Na verdade, irmãos, esse é o problema com a igreja de São Paulo agora mesmo. A gente tem muitas pessoas vivas nessa sala. A gente tem muitas pessoas vivendo a sua melhor vida agora. A gente tem muitas pessoas sonhando com o mundo agora. Sonhando em ter o melhor dos dois mundos. Sabe o que é isso? Eu tenho o reino de Deus. Eu tenho uma posição confortável aqui. Eu já tenho uma reputação. E eu tenho minha vida no meu trabalho. Eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu conforto, eu tenho o meu salário todos os meses. Tem muitos de nós aqui, querendo o melhor dos dois mundos. E o que a minha Bíblia fala, bem aqui, fala que, já que um morreu, logo todos morreram, ou deveriam morrer. Irmãos, se Jesus foi crucificado pelos pecados, essa é a resposta que Ele espera de nós. Que o amor dEle nos obrigue a algo. Eu me senti obrigado a tomar algumas decisões nesses últimos dias. Buscando Jason no aeroporto. Ele me perguntou um pouco sobre a igreja. Quantos discípulos nós temos agora? Temos exatamente 250 discípulos na igreja de São Paulo, amém? 250 discípulos. Se você notar bem, o nosso número caiu drasticamente
desde que a gente voltou da pandemia. Eu quero compartilhar. Nós estamos na sessão de consultores de igreja, não é? E a novidade, talvez para alguns, é que a igreja de Deus, ela é construída por cada membro. Amém? Porque cada membro não é parte da igreja. Cada membro é a igreja. Você é a igreja. Então, eu espero que você saiba um pouco de como vai a sua igreja. Como vai a igreja de Deus. E que isso te obrigue a tomar algumas decisões aqui hoje, assim como eu. Caímos drasticamente depois da pandemia. Você pode dar várias razões do porquê. Eu posso te dar uma. Muitas pessoas esqueceram que o amor de Cristo nos obriga a algo. Muitas pessoas que morreram um dia, queriam viver de novo, viver para elas mesmas, e não para Deus mais. Não existe justificativa ou razão no mundo para abandonar Deus. Você pode achar a razão que for. Você pode dizer que na igreja nós temos muitas reuniões, que as pessoas são muito exigidas. Você pode falar isso ou aquilo, e sem dúvida, somos pecadores. Então vamos ter problemas aqui dentro. Mas não existe razão. Não é o seu discipulador, não é o seu líder de região, e nem o seu líder de igreja. Não existe razão para alguém abandonar Deus. Não existe. Essa é a resposta do porquê os números caíram. E aí o Jason me perguntou sobre esse ano. E quantos batismos vocês tiveram? Quantas almas foram salvas? 5. Estamos em abril. Ele olhou para mim e falou, 5? Uau. Esse número é alarmante. Irmãos, claro, não servimos a números. Mas tem uma coisa que os números fazem, é que eles não mentem. Os números dizem algo sobre nós. Como é possível 250 discípulos de Jesus, em 3 meses, no ano dos milagres, verem 5 batismos? Para mim só tem uma justificativa para isso. A gente não quer morrer para que outros vivam. Você tem que morrer para que outros vivam. E talvez alguns pensam agora, claro, ele está pregando sobre isso hoje no workshop, porque ele está pressionado. É verdade. É verdade. Você acertou. Eu estou pressionado, porque um dia eu sei que eu vou prestar contas a Deus por essa igreja. E não importa se é o meu aniversário. Se Deus vier aqui agora, Ele vai perguntar, o que você está fazendo com a minha igreja? A igreja pela qual eu dei meu sangue. O que esses discípulos estão fazendo com a minha igreja? Não é a minha igreja, irmãos. Não sou eu que vou prestar contas. Cada um de nós aqui vai prestar contas a Deus do porquê em 3 meses, no ano dos milagres, nós vimos 5 adições. Você vai responder por isso, tanto quanto eu. Eu vou ser mais cobrado, é verdade. E de verdade, você não espera que eu me sinta pressionado por isso? Não só eu deveria estar pressionado aqui. Cada um de nós também, irmãos. Eu quero dividir o peso aqui, amém? Vocês estão comigo? Irmãos, Jesus morreu na cruz. Essa vai ser a nossa resposta. Essa vai ser a nossa resposta à cruz. É assim que nós vamos ser lembrados. Nós vamos chegar um dia no céu e falar, eu tive meus tempos com Deus. É verdade, eu tive saídas todos os meses. Eu até namorei e casei no reino. Eu tentei evangelizar o mundo, Deus, mas desculpa. Sabe? Eu estava focado no meu trabalho, na minha universidade. Irmãos, ouçam as minhas palavras, igreja de São Paulo. Nós estamos em pecado. Isso é pecado, não tem outro nome. Não vamos tornar mais bonito do que parece. É pecado. 250 discípulos
não verem fruto, quando Jesus fala que se nós permanecemos nele, nós vamos dar fruto, isso é pecado. E olha, eu posso ter muitos pecados, eu tenho, minha esposa sabe. Mas um dos meus pecados não é falta de trabalho duro. Mas é isso que eu vejo em muitos de nós na igreja. Falta de trabalho duro para Deus. Não tem um atalho, não tem uma maneira fácil. Se nós queremos ter um impacto nesse mundo, nós temos que morrer por nós mesmos, porque Jesus morreu por nós primeiro, irmãos. Esse é o único caminho, essa é a única solução. E eu quero hoje me arrepender de um dos meus principais pecados, chamar toda a igreja a se arrepender disso hoje mesmo. Sexta-feira Santa, hoje é o dia de sermos crucificados. Mas olha, tem duas opções para cada um de nós aqui ouvindo isso hoje. Primeira, morrer em pecado, como um dos ladrões que estavam do lado de Jesus. Segunda opção, morrer para o pecado. Vamos em Lucas 23, 39. Segundo ponto de hoje, crucificado em pecado. E nós temos que nos perguntar, irmãos, se nós morrêssemos hoje, seja crucificado ou não, é assim que nós vamos querer morrer? Em pecado. Lucas 23, 39. A Bíblia fala. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É interessante, você tem um ladrão de um lado, outro ladrão do outro. Os dois queriam ser salvos. Olha o que o primeiro ladrão fala: salve-se a si mesmo e a nós. A pergunta é: do que ele queria ser salvo? Da morte. O outro ladrão não pede pelo mesmo. Ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele não queria ser salvo da morte. Ele não queria salvar a vida dele. E o que aconteceu? O que nós estamos cansados de saber que acontece, segundo Lucas 9. Quem quer salvar a sua vida nesse mundo, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a ganhará. Você vê? Perder a vida não é uma escolha. Nós vamos perder. Ou sim ou sim. Mas se você perde por causa de Deus, se você escolhe perder a sua vida agora, você ganha a vida eterna. E foi isso que aconteceu com esse criminoso. Irmãos, é muito impactante, nós vemos dois ladrões, mesmo crime, mesma sentença, mesmas circunstâncias, mas respostas completamente diferentes à cruz de Cristo. Você vê, as suas circunstâncias não ditam em nada. Qual vai ser a sua resposta à cruz hoje? Não são as circunstâncias, é sempre o coração. E o que mais me impacta, esse ladrão, ele viu tudo o que o outro ladrão viu. Ele ouviu tudo o que o outro ladrão ouviu, mas o coração dele permaneceu duro. Talvez o coração de alguns de nós, ele está assim hoje, essa tarde, duro. Estamos ouvindo a mensagem, ouvindo os fatos, e ainda não estamos sendo movidos. Olha, podemos vir nesse workshop, ouvir aulas poderosas da palavra de Deus, ouvir canções como essas, canções angelicais. Podemos ainda ver os batismos, ver os milagres, ver os mortos ressuscitando e voltando à vida, ver os terremotos quebrando as pedras, ver as trevas, e não ter o coração do centurião, ou o coração do segundo ladrão. Irmãos, a sua cruz,
ela pode ser muito mais pesada do que ela é hoje. Se você terminar como esse primeiro ladrão, crucificado no seu pecado. É hora de abrirmos mão de qualquer pecado de estimação. Não temos que ter isso nas nossas vidas mais. Não temos que ser acorrentados ou reconhecidos por um mesmo pecado, que muitas vezes é o que nos torna mais lentos para aprender, mais lentos para ser efetivos para Deus, que para ainda o reino algumas vezes. Não precisamos ter esse coração mais. A cruz que você recebeu é a cruz que você pode suportar. Essa é a realidade. Tem uma história que conta sobre um homem que ele não podia mais suportar o peso da cruz dele. A cruz que ele tinha que carregar para ser um discípulo. E ele vai até Deus, e ele fala: Deus, a minha cruz é muito pesada. Por favor, me dá outra cruz. E Deus deixa ele escolher, ok, deixa a sua cruz aí, escolhe outra. E ele começa a andar pela sala. A primeira cruz que ele se depara é a cruz do adultério. E ele fala: não, eu não suportaria ver a minha esposa ser adúltera. Eu preciso ir para outra cruz. A segunda cruz é a cruz das doenças. AIDS, câncer. Ele fala: não, essa cruz, Deus, eu não suportaria essa cruz. Ele continua andando. Você tem fome, miséria. Não, Deus, essa cruz não. Peraí, e aquela cruz? Aquela cruz eu acho que é menor. Aquela cruz eu consigo suportar, eu consigo carregar. Mas filho, essa era a cruz que você deixou no canto no começo. Essa é a cruz que eu te dei desde o começo. Irmãos, se não queremos morrer e ser crucificados no pecado, é hora de pegar a sua cruz, carregar e ser crucificado com ela. Vocês estão comigo? Último ponto. Crucificado do pecado. Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Terceiro ponto, crucificado do pecado. É isso que aconteceu com cada um de nós, discípulos de Jesus, nessa sala. Quando você estudou a Bíblia e teve fé nas Escrituras, quando você se arrependeu dos seus pecados e se tornou um discípulo, e finalmente foi batizado, você foi crucificado do velho homem e nasceu uma nova criatura. Isso é um milagre. Isso é um milagre, irmãos. E é isso que nós vamos celebrar esse domingo. Nós vamos celebrar milagres. Se Deus permitir, vamos ver pelo menos 10 pessoas serem salvas dos seus pecados esse domingo. Nós vamos ver 10 milagres, irmãos. Sem contar o que vai resultar desse workshop. Eu tenho certeza, e essa é a minha oração, que esse ano nós vamos chegar em 400 discípulos na igreja em São Paulo. Eu acredito, irmãos. A minha oração é que possamos chegar em 1000 discípulos no Brasil. Imagina isso. Uma igreja de 200, 300 no Rio de Janeiro.
Uma igreja de 200, 100 em Campinas, em São Carlos. Irmãos, queremos, e já é um sonho, já é um plano, evangelizar toda a América Latina. E até 2030 vai acontecer. Vai acontecer. Mês passado foi implantado Mendonça na Argentina. E tivemos 2 batismos lá. Esse ano, se Deus permitir, vai ser implantado Quito no Equador. Irmãos, muito antes de 2030, o plano é ter toda a América Latina evangelizada. Isso vai permitir que nós possamos ajudar a evangelizar o resto do mundo. Não é incrível? Me animou muito que 2 semanas atrás, a igreja de São Paulo, mais uma vez, enviou um líder para evangelizar o mundo. E esse líder, essa líder no caso, se chama Bruna Santos. Nós enviamos nossa querida irmã Bruna, que liderou por algumas semanas o Supernova, amém? Para treinar em Joanesburgo, África do Sul. E ser enviada para implantar Moçambique. Irmãos, é difícil ser um discípulo, especial mulher, na África do Sul. Ligamos para a Bruna. Ela não pode andar um quarteirão sozinha, sem alguém acompanhando ela. Imagina, um quarteirão. Ela não pode literalmente ir na esquina sozinha. Porque lá é uma cidade muito violenta com as mulheres, principalmente. Então, e todos veem que ela é de fora. Então é muito perigoso para ela. Olha isso. Ela só pode estar na universidade até as 3 horas da tarde. 4 horas da tarde no máximo. Ela precisa voltar para casa e ela continua fazendo estudos bíblicos virtualmente. Sabe o quê? A Bruna é uma filha na fé. Para mim e para Bia. Ela é uma filha da fé. Bia compartilhou com ela, ela se compartilhou, na verdade. Bia estudou a Bíblia com ela. Bia discipulou ela por anos, anos e mais anos. E ela viu a Bruna já com um coração muito duro, por vezes. Passar por coisas muito difíceis no reino. Ainda por um divórcio. Essa é uma cruz que alguns vão ter que carregar. E a Bruna é uma delas. A gente já viu ela quase deixar Deus. Mas vê a Bruna agora, irmãos. Dá esperança para todos nós. Carregando a cruz dela. E não é que ela deixou essa cruz. Ela se manteve com essa cruz. E agora ela tem carregado outras. E é uma alegria ver alguém que foi treinado e cresceu aqui em São Paulo. Brilhando para Deus na África. Irmãos, ela nem fala inglês. O tempo de discipulado dela é literalmente com o Google Tradutor. É isso. E ela até alegre. Claro, está namorando agora, também ajuda, amém? Mas ela está alegre. Ela está leve. Sem perceber que hoje ela tem carregado a cruz mais pesada de todas da vida dela. A sua cruz hoje pode ser mais pesada do que nunca. Mas se o seu coração é leve, a sua cruz se torna leve. E é assim que eu me sinto hoje, pensando na Bruna. É assim que eu me sinto hoje, pensando nesse ladrão, que se arrependeu. É assim que eu me sinto hoje, pensando em Jesus. E sim, ainda o ministério de Jesus teve tempos difíceis. Mas ele passou por isso de uma forma leve. E é assim que nós vamos passar, irmãos. Vamos confiar em Deus, vamos nos alegrar, vamos desfrutar esse workshop, mas vamos lembrar o porquê nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque nós temos uma missão, que é evangelizar não só São Paulo, não só Brasil, não só América Latina, mas o mundo para Deus. E sabe o que? Por isso, para mim, a Páscoa se tornou de um dos piores feriados, que eu não ganhava ovo de Páscoa, no amigo secreto de ovo de Páscoa, para um dos melhores, talvez o melhor feriado do ano. Porque o que a Páscoa celebra? Não só a morte de Jesus,
Mas a Páscoa celebra o maior de todos os milagres, a ressurreição de Jesus. E para aqueles que não sabem, é isso que significa rise up. Significa se levantar. Que foi o que Jesus fez literalmente no terceiro dia, quando ele se levantou dos mortos. Você vê? Isso é incrível do cristianismo, irmãos. Deus nos chama hoje a ressuscitar espiritualmente. Se você se sente morto, ou meio vivo, que seja, esse é o final de semana, o feriado, para você ressuscitar a sua fé. Esse é o feriado, para você sair daqui com uma decisão, que vai ressuscitar você e as pessoas ao seu redor, os discípulos do seu bate-papo. Talvez o seu bate-papo precisa ressuscitar. Talvez o seu ministério precisa ressuscitar. Talvez a sua região, sem dúvidas a igreja em São Paulo, precisa ressuscitar. É isso que nós precisamos hoje, um milagre, irmãos. E como quantificar esse milagre? Muito simples. 250 discípulos. Podem ter 250 pessoas estudando a Bíblia? Eu acredito que sim. E não importa qual vai ser a decisão prática que você vai tirar desse workshop. Eu quero te desafiar a fazer com que essa decisão seja em uma direção e uma direção somente. Morrer para que outros vivam. Morrer para você mesmo. Morrer para o egoísmo. Morrer para o comodismo. Morrer para o orgulho. Para que outros possam viver para Deus. Sabe? Se você vai no túmulo de Buda, você vai se dar conta de algo. Os ossos dele estão lá. Ele morreu. Se você vai até o túmulo de Maomé, você vai se dar conta de algo. Os ossos dele também estão lá. Por quê? Porque ele morreu. Se você vai até o túmulo de Confúcio, você vai se dar conta de algo. Os ossos dele estão lá. Porque ele morreu. Agora, se você vai até o túmulo de Jesus, você vai ver algo vazio. Não tem nada lá. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Irmão, se Jesus ressuscitou, a igreja em São Paulo vai ressuscitar também. Esse vai ser o ano dos milagres. Vamos ver batismos. E o sonho é que nesse final de semana, cada um de nós possa se levantar para Deus e para Ele seja glória. Amém.